todo mundo de tudo que estava acontecendo. Então é isso que faz o CinePS ser o que é, desse ponto de vista afetivo. Mas a gente também é Sandra, então a gente também tem essa força, que a gente sabe que é inimaginável, a força de Sandra, por tudo que ela já passou em outros anos nesse festival, e pela forma como ela está conversando com a gente da equipe, agora a gente fica ainda mais abismado com a potência dessa mulher. Então, com o carinho que Alfredo nos deixou e com a força que Sandra nos demonstra, a gente vai seguir em frente. E como todos aqui queríamos que Alfredo estivesse nesse festival, eu vou trazer alguns, vou trazer 3 que vão ficar comigo para sempre. Vou trazer o Alfredo que pediu para Zé Luiz comprar sálvia para trazer de São Paulo, para fazer uma massa com sálvia para mim, Carissa, Zé Luiz e a esposa dele. Zé Luiz não tinha entendido que era para isso, achou que era para remédio. Trouxe uns sacos e umas plantas. E eu precisava só de um punhado de folhas. Também vou trazer o Alfredo, que ano passado teve dificuldade de conversar no palco, porque estava muito emocionado com um documentário que eles produziram com a Luzia Botão dos Guararapes, que é só uma das demonstrações do amor que ele tinha ao cinema e a estimular pessoas a fazerem cinema e a descentralizar. Que isso me leva ao terceiro Alfredo que eu quero relembrar hoje, que a gente tem um evento de mercado, o Tela, que é voltado só para produções do chamado CONE, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, para descentralizar de fato. E além de ele organizar o evento, trazer grandes players para ouvir os projetos de realizadores, de sua maioria iniciantes, mas também mesclado com pessoas muito experientes, como Silvio Tendler, que apresentou o projeto com a gente, com Araripe, Shizuki Yamazaki. Mas esses já estão estabelecidos, que eu citei. Tem uma galera nova que a gente conseguiu dar uma chance, que o Alfredo fez de tudo para isso, e ele não fez só essa parte institucional. Ele fez questão de dar um treinamento de pitching para as pessoas, e ele parecia nesse treinamento mais um técnico de futebol. Ele estava praticamente fazendo uma preleção para o spot, quando ele estava falando com os cineastas, e tudo isso, com um detalhe que eu ainda não falei, com uma camiseta falando que ele era mexido no coentro. Ele queria levar esse espírito, essa animação, para que todos esses realizadores pudessem encantar os players do Sul e do Sudeste com seus projetos. E eu sei que aquele breve workshop que ele deu foi muito importante para apaziguar muitas pessoas que deviam estar apreensivas diante da apresentação que iam fazer. Então é esses Alfredos que eu queria que vocês soubessem que estão em mim, quanto tantos outros, e tantas lembranças que tenho nesses 9 anos que trabalho com ele, e nesses mais de 12, 13, 14 anos que eu conheci vindo aqui do outro lado do balcão para cobrir o festival como crítico. Bom, com isso eu queria chamar os realizadores, porque uma coisa que eu não quero fazer hoje, especialmente, é contrariar o Alfredo. E o Alfredo quer que esse festival continue. E então a gente vai fazer os debates da forma um pouco adaptada para o dia. Então eu vou só apresentar as pessoas, eu não vou fazer as perguntas inaugurais para poder ter tempo de ir exatamente no enfoque do que vocês quiserem perguntar para os realizadores, ok? Então eu gostaria que vocês viessem para cá, tomassem os assentos e a gente começa o debate, porque o festival continua. Quem quer fazer pergunta já para os realizadores? Eu vou só fazer aquela apresentação básica e aí depois a gente já começa direto nas perguntas, tá?
Então, aqui à minha esquerda temos Bruna e Gabriela, do filme Salão. Temos Fábio, de Um Certo Cinema Brasileiro, e Eliana, de A Ascensão da Cigarra. Sirhan vai começar a primeira pergunta. Aqui atrás, Sirhan, Abracine, críticos. Eu vou tentar não chorar. Ontem eu estava no filme de vocês, me ensinando muito para não chorar, porque meu nome no documento não é Sirhan. Eu sou Pedro, né? Mas eu adotei o nome Sirhan após meu avô morrer. Meu avô veio como refugiado da Guerra dos 6 Dias, na Palestina. E o filme mexeu muito comigo. Eu queria saber de vocês, enfim, tem muitas coisas para chorar. Mas como foi a questão da construção de confiança para gravar esse filme, que é tão delicado, né? Queria saber essa relação de vocês durante as filmagens. Eu vou dar uma palavra geral. Sim, obrigada, de verdade. Eu fico emocionada daqui de saber da tua emoção. Vou explicar um pouco do contexto de como a gente se conheceu e do conto da história do filme, Gabi. Gabi, ela já era, assim, a gente conhece há um tempo de vista de circular na cidade. Já trabalhava com audiovisual e numa oficina em 2024, 2023, a gente fez uma oficina de audiodescrição em Afogados. E aí a gente queria que alguém com deficiência visual participasse da oficina para ser o consultor. Então vamos lá, a gente já conhecia a Gabi, então vamos chamar aquela menina que está em tudo, participa de todas as coisas. E a mãe dela, porque a mãe de Gabi é uma figura incrível, assim. Cineide é admirável. E aí a gente foi, chamou elas duas para participarem da oficina e quando elas chegaram na oficina, chamou muita atenção da gente, Gabi está usando hijab. Né? A gente conhecia a Gabi antes do hijab. Então, quando a gente começou a observar ela, mas não tinha tanta intimidade, não tinha tanta proximidade, até que o professor da oficina, acho que foi o Michel Platini, que estava dando uma oficina lá, e o Michel perguntou, né? Ela se autodescreveu, e quando ela se autodescreveu, ela falou que estava de hijab, e Michel depois perguntou, ela explicou por que estava usando o hijab, o que era e tal. E foi nesse momento que deu o estalo da curiosidade do filme, sabe? Assim, de tentar entender mais como é que ela chegou lá e aí construiu o filme. Mas eu vou deixar ela contar como é que foi esse convite e o filme de fato. Aqui no microfone. Deixa eu botar na minha frente, vai estar tudo escrito. Olá, gente, bom dia. Esse filme, como eu falei ontem, foi muito especial para contar essa história um pouco sobre mim. E desde essa oficina de audiodescrição que eu e Bruna e a equipe, né, aqui da Pagel Filmes, a gente nunca mais se soltou, né? Ficamos sempre ali, projeto vai, projeto vem, e veio essa ideia do filme. E foi muito bom para poder compartilhar com eles, primeiramente, e eles compartilhando comigo sobre cinema, eu compartilhando com eles sobre Islã, e a gente pôde construir essa relação de amizade, eu até diria, né, que a gente construiu, e eles sempre muito flexíveis para saber o que eu queria gravar, o que eu não queria, quais aspectos assim que eu me sentia confortável de gravar, de filmar, do que estava sendo, do que era melhor para mim, né, nesse papel de atriz, não atriz. Então foi isso, foi uma experiência incrível, está sendo, né? E muita confiança, mostrar um pouco sobre o Islã também, para tirar um pouco dessa visão tão preconceituosa que o Ocidente tem sobre o Islã. Até tem uma breve cena que eu estou com um notebook lendo uma matéria sobre Gaza, né, sobre a Palestina, que é um simples, alguns segundos ali, mas que mostra um ponto de vista e uma realidade tão triste, né, que é o que acontece com os palestinos, com os muçulmanos, e não só lá, mas em outros lugares também. Então esse filme é uma forma também de conscientização
de mostrar às pessoas que o Islã, por mais que as pessoas tentem mostrar o contrário, na sua base, na sua essência, é uma religião de paz, não de violência, que sai sobre outros contextos, mas nesse filme a gente mostra paz, serenidade, uma coisa positiva, esses sentimentos que a gente tenta trazer. Bom dia, Pedro Tenório da Central do Entretenimento. Antes de fazer rapidamente pergunta, uma coisa que eu sempre faço aqui é justamente falar sobre o tema que conecta todos os filmes. E eu senti que os filmes de ontem, eles estavam falando muito sobre conhecimento, sobre conhecer, né, compartilhar conhecimento, também um pouco sobre memórias, né? E num dia como hoje, também difícil, que estamos celebrando, né, memórias que são eternas, eu gostei muito de como cada um dos filmes trabalhou a questão de compartilhar memórias e oferecer conhecimento, principalmente o Islã, né, que é o da Gabi, que compartilhou justamente não só sobre ela, mas também sobre a cultura que você me confunda, muçulmana, né? Muçulmana. E uma coisa que eu acho que você deve ter sentido falta também é sobre a questão assim, porque tem lá o centro de apoio ao muçulmano lá que aparece em negócio, mas senti falta de outros muçulmanos ali, sabe, para poder mostrar um pouco mais da cultura também. Vocês pensaram em colocar isso no projeto e depois teve que tirar? Como é que foi isso? Assim, esse filme, ele fala de um muçulmano que sou eu em um local que não tem essa presença de muçulmanos. Então é uma religião que é minoria no Brasil, minoria em Pernambuco e mais minoria ainda onde eu moro. Então, quando a gente gravou, a gente foi visitar o Centro Islâmico, mas não era um dia vamos dizer, realmente das pessoas irem para lá para se reunir. Então a gente foi para o local, mas de uma forma simbólica, não para mostrar realmente essa comunidade, porque aí teria que ter outra organização do filme para mostrar, reunir com todo mundo, gravar e tudo. Então não foi um projeto para essa vez, né? A gente mostrou quando tem a cena que eu estou falando, conversando no celular em inglês, eu estou falando com um amigo meu que é muçulmano, então mostra vamos dizer, essa separação que tem de que eu estou num local distante, que eu não tenho muito contato com as pessoas da minha comunidade religiosa, então eu estou conversando com alguém de longe, de fora ali, e para esse momento a gente não optou por não ter essa, vamos dizer, de mostrar o lado da comunidade, porque aí já ia trazer outros entendimentos para o filme e ia sair um pouco dessa linha. Então, todo o processo do filme ele foi muito conversado, assim, com Gabi, todo momento a gente estava trocando. Então, até durante a gravação, ela tinha muito desse lugar de entender, né, pegar a câmera, entender o que é a câmera, o que é a claquete e todas as coisas. E, inclusive, as intencionalidades do filme, né, porque cada cena estava lá. E uma coisa que sempre chamou a atenção da gente foi a autonomia de Gabi e o contato de Gabi com o mundo, né? E aí, pra gente, quando a gente conheceu a história do porquê que ela se converteu, chamou muita atenção o fato dela ter mais conexão com a comunidade longe, estrangeira, do que com a comunidade perto. Então, foi meio que natural no filme a gente mostrar mais Gabi e essa relação com os muçulmanos através dos jogos online, né, do que presencial lá no Centro Islâmico. Mas a gente também queria colocar esse distanciamento físico, né? Gabi é a única mulher muçulmana em Afogados da Ingazeira. Então tem um distanciamento físico. O filme foi gravado durante a véspera do Ramadã. Então tinha todo um contexto também de religiosidade.
E orçamentário, né? A gente tinha que gravar o filme no prazo, então a gente acabou vindo nesse dia que não era um dia de encontro dentro do Centro Islâmico, mas para a gente era importante ela estar no Centro Islâmico para mostrar esses 400 quilômetros que tem dela e a comunidade mais próxima. Sim, obrigado. E para quem é de outros estados, talvez os 400 quilômetros reflitam um pouco. Esses 400 quilômetros do Pajeú para Recife são 8 horas de viagem. Eu imaginei. E não tem avião. Vitor Gurino. Bom dia, Vitor, do Cine Vitor. Parabéns pelos filmes. E quem nunca foi Afogados tem que conhecer assim, São José, que é lindo. Mas queria falar, Fábio, eu acho que o teu filme... primeiro eu queria saber como é que você chega nesse material, onde você encontra. Você estava fazendo alguma outra pesquisa para algum outro filme, outra questão. E você encontra essas imagens que elas reverberam até hoje nesse discurso do cinema brasileiro. Esse pré-conceito que existe. E que isso ficou por muitas gerações, né? Que o cinema brasileiro é só isso, é só aquilo. A gente vai acompanhando as gerações e o cinema brasileiro vem mudando. Antes era só filme pornô, putaria, sexo. Depois é o cinema favela, depois é o cinema comédia. Tem essa coisa de marcar o cinema brasileiro sempre com um gênero inventado, talvez, pelo público, enfim. E eu acho que esses discursos que a gente escuta no teu filme, a gente entende muita coisa que ainda reverbera hoje. Então eu queria que você contasse um pouco mais de como você chega nesse material. Acho que aquela imagem da Sônia Braga é maravilhosa, até aqui também eu nunca tinha visto aquelas imagens. E, enfim, não sei se também isso foi para algum lugar, era alguma tipo de televisão. Então contasse um pouco desse processo de pesquisa. Obrigado. Oi, Bruno. É o seguinte, o CTAV disponibiliza no YouTube uma página que tem muito material de arquivo da época da Embrafilme, material da Embrafilme, que era filmado como se fosse um cinejornal que eles faziam, muito parecido com o que o Canal Brasil tem ainda hoje. E ele, depois da extinção da Embrafilme com o Collor, todo o material da Embrafilme depois vai para o CTAV. E recentemente ele tem, não diria restaurado, eles têm digitalizado, e que ele é filmado em película e colocado no YouTube. Só que ele coloca pequenos trechos. E aí eu gosto muito me interessa muito pela história do cinema, esse material de arquivo. E algumas coisas assim, putz, eu achei interessante. Aí você consegue, através do que você tem ali, pedir para pesquisar mais. E eles te mandam por e-mail, isso tudo gratuito, não tem custo nenhum. Se deve é um órgão público ligado ao Ministério da Cultura. E aí eu comecei a pensar em fazer um curta na época que era associado com essa questão do... Eu queria fazer um paralelo de até que ponto, mas eu vi que depois ia ficar uma coisa muito, talvez, jornalística. Apesar que a linguagem do filme era meio jornalística, né? Entrevistar as pessoas em sala de cinema, na fila de ingresso, na fila da sala de cinema. E eu pensei em fazer um paralelo com filmar pessoas na sala de cinema hoje. Eu fiquei pensando em tentar fazer esse paralelo, mas eu achei que isso iria não ficar interessante, acabei abandonando e focando só no material. Mas fiquei um pouco inseguro se isso daria ou não um filme. Mas assim, são 4 materiais diferentes, parece que tem uma certa homogeneidade do que está ali no curta, mas eles são 4 materiais completamente diferentes que eu fui juntando. E aí, é um pouco isso, né? A demanda de lotação, a pessoa chamar pornô, assim. Mas a gente pensar o que é os anos 70, que a gente não tinha acesso a imagens pornô, de verdade a gente não tinha. A gente começa a ter, acho que, um Império do Sentido, que chega no Brasil e que precipita a pornô chanchada depois a querer concorrer. Mas aquilo ali coloca tudo num bolo só, o cinema brasileiro, que ali é uma insinuação da Sônia Braga, que tem na Dama da Lotação. São cenas que hoje a gente nunca iria taxar como uma coisa pornô. Mas acho que é isso, acho que o curta talvez seja um certo retrato do que é o cinema brasileiro e o perfil das pessoas dos anos 70. E aí no final acaba fazendo um paralelo com o Roberto Farias. Ele tem um áudio que entra falando aqui de financiamento da pornô chanchada. Havia uma certa confusão de todo mundo colocar no bolo, né, como se fosse a Dama da Lotação. Não é um pornô chanchada, é o David de Almeida, é um filme que tem uma camada erótica no filme, mas não é um pornô chanchada. Mas, enquanto política de Estado, a Embrafilme havia uma campanha contra as pornô chanchadas, assim. E como se isso
fosse manchar a imagem do cinema brasileiro oficial, que não é a imagem que o governo gostaria que fosse mostrada até hoje, né? As pessoas, acho que recentemente a Abracine ia fazer um dossiê sobre as colunas chanchadas e foi abortada. Eu acho que colocar esses filmes em debate, acho que é a melhor forma que a gente tem de revisitar esse passado, porque fazer de conta que isso não existe, acho que esse é o pior caminho. Então acho que é um pouco isso. E até pelo público, quando eles respondem, eles parecem que eles têm vergonha do que eles estão falando, né? Eles ficam meio tímidos de falar, mas vai ver o quê? Ele fala, esse tipo de filme. Então acho que também isso é esse discurso da época mesmo. E no final tem uma menção ao filme da Ana Carolina. O que é? A abertura, antes dos créditos, tem aquela personagem ficcional perguntando ela como se ela estivesse saindo de uma casa. Você está indo para onde? Eu vou na sala de cinema. Porque você vai ver, vou ver um filme. Foi tirado do quê? Do filme do Anatomia do Espectador, da Ana Carolina. É um curta dela, de 76, eu acho. É um curta de 21 minutos. Porque eu notei que aquilo não é um documentário, aquilo está muito ensaiado, né? Aquelas respostas dela não me parece natural. Sim, ali é um curta de ficção. Ali é um curta de ficção. Tá. Não é que curta de ficção, aquela cena é totalmente ficcional. Tá. Só antes de... Quero que passe o microfone lá para o Arthur. Enquanto chega lá, eu acabei não conversando com o Pietro, como eu costumo fazer. Que eu acho que hoje a gente está mais aproximado do que eu e Cris quisemos trazer e o que você leu. O que não quer dizer nada, ele está mais próximo para distante. O que importa é se nós estamos contentes com o que aconteceu. E eu sinto ontem que o que moveu a gente foi essa coisa de investigar, de buscar o conhecimento, de ir atrás do que não se conhece, né? Ou do que se quer conhecer melhor. Então, estamos bem mais conectados nas nossas leituras hoje. Só queria dividir isso com você. Arthur? Bom dia, Arthur Gadeira do Ceará, do Jornal Povo. Eu queria perguntar sobre as cigarras, porque eu queria perguntar para você sobre a mistura do teu filme. Eu acho que é uma mistura confusa no bom sentido, assim, caminha tem stop motion, tem animação, tem ficção, e essa mistura, até a simbologia da cigarra, ela é uma coisa que vai e volta de maneira que nunca é óbvia para mim, né? Então, enfim, para falar sobre a mistura desse filme, por que ele é um filme tão misturado, e por isso que ele tem tanta essência na minha percepção. Obrigada pela pergunta. Eu comecei a fazer esse filme no momento que eu me mudei para Porto Velho. Eu sou do Piauí, Teresina, mas morei no Rio por muitos anos, estudei cinema lá. E eu fui morar em Porto Velho e fiquei um pouco chocada com o ruído das cigarras, era muito forte. E eu fui procurar sobre por que elas cantavam, fiquei como uma pesquisadora que sou e roteirista, tentando entender por que as cigarras gritavam tanto, por que naquela época, o que isso significava. E aí eu vi um espaço, uma lacuna no audiovisual de não existem bons documentários sobre cigarras, assim. E eu sou um pouco fã de filmes de natureza, de coisas assim, sei lá, o bicho mais específico do fundo do mar, do Atlântico. E aí eu fiquei coletando material sobre cigarro, pensando que talvez eu pudesse fazer alguma coisa com isso algum dia. Só que eu também tenho muitos pequenos extratos de outros textos, e ao descobrir o ciclo da cigarra, que se chama a ascensão da cigarra, é o termo técnico, como a metamorfose das borboletas tem a ascensão da cigarra, esse ciclo que dura mais de 20 anos, em que elas vivem debaixo da terra por mais ou menos, principalmente 16 anos, a maioria das cigarras, e depois saem desse túmulo, desses grandes caminhos que elas criam debaixo da terra para abrir caminhos para as árvores terem espaço para as raízes. Como isso tudo se conecta com o fato delas gritarem e soltarem sua voz por 2 semanas, que é o tempo de vida delas na superfície, isso me parece uma grande alegoria e metáfora para muitas mulheres também, assim, para muitos artistas, para muitas pessoas que se travam diante, enfim, do mundo e dos silenciamentos que acontecem. Isso parece muito com a minha história, com a história das mulheres da minha família, com a história das artistas que me circundavam. Então eu comecei a fazer essa conexão, assim. E eu passei a pandemia inteira em Porto Velho. E eu fui a escolhida, digamos assim, da família, por escrever bastante, por todos saberem que eu escrevia para cinema, enfim, para escrever os obituários da minha família. Então isso é muito autobiográfico também, assim.
nunca trabalhei para uma funerária, mas eu fiz mais de 20 cartões de velório, assim. E sempre tentando tirar a essência daquelas pessoas, sempre tentando trazer alguma conexão, às vezes, com pessoas que eu nem conhecia, mas que eu sabia mais ou menos alguma coisa. Então, isso começou a aparecer muito um tema das cigarras, que vivem também esse luto em vida para renascer depois. E aí, os insights dessas pesquisas são um pouco o tom do filme para os flashbacks de memória que a personagem tem. A cada descoberta de algum elemento desse universo das cigarras, ela vai se relembrando de alguma coisa do passado dela. Então, para mim fazia muito sentido usar material de arquivo, que é algo que eu gosto muito. Eu nunca tinha trabalhado com animação na vida, nem imaginava que isso poderia ser uma possibilidade. Do jeito como eu também, por 20 anos vivendo no Piauí, nunca imaginei que eu ia trabalhar com cinema. Eu era jornalista, trabalhava com jornalismo. Parecia sempre algo inacessível, mas é isso, a gente vai rompendo um pouco as nossas barreiras em torno do que a gente deseja, né? O filme também fala muito de desejo, de transpor e de se revelar mesmo sobre todas as limitações que são colocadas pra gente. E aí, eu sabia que eu queria trabalhar animação porque eu queria trabalhar memórias muito dolorosas que eram despertadas por esses encontros com a cigarra. E eu não queria trabalhar com atores crianças, eu não queria trazer essas tensões para um set. Pensei muito em animação e fui encontrando com amigos que trabalhavam com animação a melhor linguagem, que se juntasse com os arquivos e que se juntasse com esses flashes da memória, assim, esses pontos de fricção, né, que a gente tem, assim, quando a gente não lembra tudo, mas lembra pedaços, lembra recortes do que a gente passou, do bullying, dos tapas, das relações físicas que os familiares, os amigos têm com a gente, e de abusos também, enfim. Então, todos os momentos de animação tinham a ver com esses recuerdos, não? Essas memórias da personagem que faziam com que a gente também experimentasse muito cinema. Então, eu animei o filme junto com uma equipe de 2 outras mulheres. Só uma tinha experiência com animação. Eu e mais uma, a gente nunca tinha feito nada. E foi um processo muito longo, inclusive, a gente aprendeu do zero. Foi de maio a mais ou menos setembro, todas aquelas 3 cenas de animação. E foi muito bonito também fazer cinema manualmente, assim. A gente fez todo o stop motion fotografando e recortando e pintando por cima, e eu nunca tinha me dado conta dessa essência, desse milímetro de frames, assim, porque sempre filmei muito documentário e muita ficção. E aí tem isso, assim, eu queria fazer um documentário sobre cigarras, eu queria falar sobre esse renascer de uma artista, e eu queria trazer essas recordações de memória. Então, o filme vai circulando entre documentário, ficção e animação por isso. Eu acho que a gente tá para fazer filmes que a gente nunca viu também. Então, eu queria fazer cenas que eu nunca tinha visto. Eu queria ser alimentada por esse estímulo também, assim. Então, o filme mistura arquivos meus, pessoais, fotos de escola, da personagem, da atriz, da personagem também. A gente filmou algumas coisas para ela, mas muitos materiais de arquivo da família dela estão lá e de outras mulheres da equipe também. E é isso, o filme também mudou muito por conta desses olhares dessas mulheres na fotografia, no som, na trilha sonora, na edição, porque a gente estava falando da gente também ali naquela história. Então, por exemplo, as cenas do olhar da cigarra, aqueles... Eu nem sei o nome técnico disso, porque eu não sou muito da fotografia, mas aquele momento em que sempre entram luzes vermelhas e verdes. Eu tinha pesquisado que as cigarras vêm em verde e vermelho, e eu sabia que eu queria usar isso de alguma maneira. Mas a fotógrafa veio com um brinquedinho de criança, que é tipo um espelho cheio, aquilo é tudo manual. A gente não fez nada com IA nesse filme, nem nada com filtros, assim. Então ela pegava aquele filtro de brinquedo de criança da sobrinha dela e testava na frente de uma câmera de celular e virava o olho da cigarra, assim. Eu nem tinha escrito isso no roteiro, mas coube muito bem e a gente foi somando, assim, esses olhares para a história ficar, enfim, mais próxima do que a gente queria. Que bom que você falou essa questão dos arquivos, porque quando eu vi o filme, eu fiz questão de, no fim, tentar ler nos créditos se a atriz não era diretora, porque tinha material muito rico. Né? Isso aqui é ela que fez, né? Pegou na própria casa, a diretora, e fez. E aí eu vi que eram 2 pessoas diferentes.
Alguém quer fazer pergunta aí na plateia? Eu vou fazer uma última pergunta para a Bruna, e aí a gente depois já vai direto pro debate do Mapas. Eu queria saber que você falasse um pouquinho mais sobre a apresentação da sua personagem, porque quando eu soube que Gabi vinha, eu fiquei muito feliz, mas eu também pensei que uma parte da surpresa do filme, porque você revelando sua protagonista aos poucos, ela ia se perder, né? Porque a gente já ia saber quem era a Gabi antes do filme começar. Então, mas queria que você falasse dessa construção. Eu acho que esse era um ponto que pra gente era muito, muito chave quando a gente começou a pensar o filme, que era não revelar a Gabi. Então, a gente começa o filme com planos de detalhes, mais perto. Isso foi acordado até com a Gabi, né? Era um mistério, a gente brincava no set dessa coisa de ser um mistério, mas quando a gente foi para a ilha da edição, a gente percebeu que isso acabava tirando o foco do que a gente queria, né? E aí o mistério de quem é Gabi ficava muito nesse lugar da deficiência visual e menos no Islã. Então a gente achou melhor colocar isso e entregar isso antes, para a gente poder concentrar a atenção do filme naquilo que a gente queria, que era a questão da religiosidade. Quando a gente pensou o filme e foi gravar, né, a deficiência de Gabi, né, não era a chave, e nunca foi a chave para a gente dentro do processo de filmar. Não era o que a gente queria colocar, né, o problematizar com a história. Então, a gente estava gravando pensando muito com o olhar de a gente quer falar sobre o Islã e desse lugar dela e dessa relação. Por isso também que a gente tem as cenas da oração e esse dia de Gabi e essa relação dela, né, a programação dela, a rotina dela, que envolve as 5 orações, que envolve como é que ele chama quando vai fazer a lavagem da oração? A ablução. A ablução. Né? Então, a ablução, ter todo esse lugar do Islã na rotina dela e menos da deficiência. Então, a gente acabou colocando isso no filme, entregando antes, e aí Gabi está circulando e já entregando também quando chega essa parte. Aqui. Então, foi interessante esse processo de iniciar o filme com uma proposta, com uma meta, mas aí ao longo do processo a gente fazer essa modificação, né, que a gente no começo gravava e nunca revelando, né, quem era a personagem, ficava naquela. Mas então a deficiência nunca foi uma parte principal desse filme, porque eu até estava conversando ontem com a Ana Clara sobre isso, que uma coisa muito especial desse filme para mim foi isso, porque sempre quando eu sou chamada para participar de alguma coisa, eu vou dizer 99% é alguma coisa a ver com a deficiência. Não é por outra parte da minha personalidade ou de alguma coisa que eu de alguma habilidade, de algum talento, de alguma, vamos dizer, coisa que eu fiz, enfim. Não é sobre outro aspecto de mim, Gabi, porque nós seres humanos não somos apenas uma camada, nós temos muitas camadas, né? Nós somos seres de profundidade, né? Não é só uma coisa rasa que a gente tem, você olha para aquela pessoa, ela é deficiente visual, não sei o quê, e pronto. Não, tem muitas outras coisas que eu poderia estar falando sobre, ou que eu poderia estar fazendo projetos falando sobre, mas aí sempre as pessoas têm um foco nisso, na deficiência. Como é que você... a sua história de superação, como foi da sua infância, a família, como era, como foi que você estudou. É sempre essa história, sabe? Sempre essa história que as pessoas querem ouvir. Aí chegou Bruna e
E William e sua equipe queriam falar sobre Islã. Eu digo, vamos lá, simbora, falar sobre Islã. Finalmente, né? Alguém quer falar sobre outra coisa. É muito bom, né? Hoje em dia o pessoal me vê, ninguém me pergunta sobre deficiência. Pergunta se eu sou do Brasil, se eu sou... um dia na escola fazendo um estágio, aí o aluno... Aquela é a professora de inglês, aí o outro, mas ela fala português, aí eu... né? Aí acho que o Richard roubou a cena agora. Ele tá mais... As pessoas não... né? Chamou a atenção das pessoas. Então esse filme teve isso, né? Dessa jornada de descoberta de todos nós enquanto a gente gravava. Vamos fazer a grande revelação no final de quem é Gabi. Mas aí não, se a gente fizer assim, vamos focar numa coisa que não é o que a gente quer que as pessoas foquem. A gente quer que elas vejam essa jornada espiritual, uma pessoa, uma muçulmana que tem uma deficiência, mas que é como qualquer outra característica que nós temos, né? Outras partes de nossas personalidades, de nossa aparência, e então foi isso. Não, graças a Deus, né? Ficou em segundo plano. Muito bom, gostei. Só para terminar a ideia. E isso, pra gente, é bacana pensar no processo, porque quando a gente gravou tão preocupado em não revelar a Gabi, que a gente acabou focando nessa coisa de não ter imagem dela de frente, da deficiência. E aí hoje eu percebo como a gente acabou focando na gravação em não mostrar a deficiência diretamente, estava focado nisso. Então acabou que a gente foi para a ilha de edição, quando a gente montou, que deu esse estalo, não, a gente está fazendo o mistério do lugar errado. Aí a gente teve que voltar para gravar, um custo de orçamento de novo, refazer algumas cenas. Foi quando a gente pensou nessa cena dela na internet, de frente, porque é isso, Gabi tem um contato e ela eu fico brincando com ela que ela é poliglota, assim, autodidata, e, enfim. Então a gente voltou para refazer algumas cenas, criar cenas novas, para poder colocar a Gabi no lugar que a gente queria de fato, né? E aí é bacana, que ela nunca tinha me dito essa parte, não. Obrigada, Gabi. Ela nunca tinha dito essa parte de... pra gente também é muito massa poder te proporcionar isso. Bom, vamos então finalizar essa parte aqui, fazer aquela foto com o Felipe e aí já vamos falar do Mapas, tá? Muito obrigado.